Oi, gente. Oi, turma 301. Tudo bom com vocês, meu terceirão querido? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia. Na aula de hoje, iremos entrar no nosso capítulo 5, que tem como tema Poder, Política e Estado. O conteúdo da aula de hoje, vocês podem encontrar nas páginas 19 e 20 da nossa apostila. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. Vamos entender na aula de hoje, né, como o Estado já se organizou de formas diferentes e como essas organizações foram se desenrolando, né, ao longo da história. Vocês já devem ter falado sobre isso em história, em filosofia, vamos falar agora também em sociologia. Primeiro tipo, né, primeiro estado que vamos ver é o Estado moderno. O Estado moderno ele surge no contexto, né, da desintegração do feudalismo, né, do mundo feudal e, consequentemente, dessa dissolução das relações políticas que, né, eram inerentes a esse feudalismo, né, das relações políticas que eram dominantes na Europa dentro desse contexto. No período medieval, o poder ele era concentrado, né, na mão dos senhores feudais, que mantinham controle sobre tudo, basicamente, né, sobre a maior parte das terras e também sobre a sociedade. Esse tipo de dominação e controle foi sendo minado, foi ruindo através das revoltas sociais dos camponeses. A população, né, camponesa foi se revoltando com esse tipo de dominação, se recusou a fazer o pagamento dos impostos feudais, e conforme, né, foi ocorrendo o crescimento das cidades, do comércio, isso foi desagregando os feudos, certo? Aqui, a partir do século XIV, ocorreu um processo de centralização e de concentração com algumas características. Que características são essas? Vamos apontar concentração e centralização das forças armadas e também do monopólio da violência, da estrutura jurídica, e com isso dos juízes e dos tribunais em várias instâncias, a centralização e concentração da cobrança de impostos. Essa cobrança de impostos, galera, representava um poder, tá? Por quê? Porque a cobrança de impostos que assegurava, garantia a manutenção das forças armadas e também do corpo da burocracia e do corpo jurídico. Nós temos também a concentração e a centralização do corpo burocrático para poder administrar o patrimônio público, como, por exemplo, estradas, portos, sistema de educação, saúde, transporte, comunicação, todos esses outros setores precisavam de administração, né, que era feita por esse corpo burocrático. Então, essa centralização e a concentração de todos esses poderes, instituições que a gente acabou de ver, caracterizam o Estado moderno, que vai assumir, né, diferentes formas até hoje. Vamos falar sobre o Estado absolutista. Vocês já veem aí a figura do Luís XIV, né, que é a cara do absolutismo. O Estado absolutista ele surgiu no contexto da expansão do mercantilismo, começou primeiro em Portugal, lá no final do século XIV, com a Revolução de Avis, né, que a gente já vai explicar o que aconteceu nessa revolução, e foi se espalhando pela Europa, foi sendo adotado por diversos países da Europa, teve seu ponto alto na França, exatamente, né, no reinado do Luís XIV, que ele conseguiu, né, concentrar, né, numa frase a essência do Estado absolutista. Quando ele fala, né, o Estado sou eu, ele consegue, né, representar essa concentração de poderes no Estado absolutista, né, na figura que ele exercia, certo? O que foi a Revolução de Avis, gente? Vamos retomar para a gente não perder. Basicamente, o que aconteceu na Revolução de Avis? A filha única do rei Fernando I de Portugal, né, sua herdeira, Beatriz, ela se casa com Dom João I, que era rei de Castela, na Espanha. O rei Dom Fernando I morre e, consequentemente, a dona Beatriz, que estava residindo, né, fora, deveria voltar para poder governar Portugal. Porém, a população recusa-se a aceitar uma rainha que era mulher de um rei estrangeiro, né? O povo de Lisboa expulsa Beatriz, mas o rei de Castela ainda ataca Portugal algumas vezes ali, né, tentando assumir o poder, mas não consegue vitória, e a paz só foi ser assinada em 1411, certo? E vamos lá. Quais são as características desse Estado absolutista, galera? Basicamente, o Estado absolutista que vai ser representado e vai ser representado, né, pelo rei,
ele vai assumir o controle das atividades econômicas, o Estado ele intervia nas concessões de monopólios, fixava preços, fixava tarifas, administrava a moeda e os metais preciosos. O acúmulo desses bens, gente, basicamente expressava a riqueza de um país. Isso tudo estava concentrado no Estado, na figura do monarca. O Estado absolutista também assumia, né, e também se responsabilizava por centralizar e praticar a justiça e de cuidar do contingente militar, né, criando exércitos profissionais. Para você poder pagar isso, né, para poder financiar essas atividades, foram criados o quê? Impostos, né, para poder ter arrecadação monetária. O absolutismo ele coloca frente a frente os interesses dos estamentos feudais dominantes, que vão ser, né, nesse contexto, a nobreza e o clero, e os da burguesia, né, que era uma classe em ascensão nesse contexto. Esses interesses eram referentes a quê? Né? Que eles englobavam? Basicamente, era referente à justiça, à administração do patrimônio público e também da administração econômica, certo? O Estado liberal, galera, basicamente, o liberalismo, ele surge ali no século XVIII como reação ao absolutismo, ou seja, ele vai na direção oposta do absolutismo. Se a gente tinha, né, ali no absolutismo, concentração de poder no Estado, aquela concentração na figura do monarca, as atividades econômicas ali todas concentradas, né, no Estado, o liberalismo ele chega para ter como valor primordial o individualismo, a liberdade, a propriedade privada. Então, as práticas feudais foram sendo extintas, enquanto o capital industrial se desenvolvia e o trabalho assalariado também tornava-se fundamental para o desenvolvimento da indústria. O Estado liberal, ele prega a ideia, né? Na verdade, o Estado liberal, ele representa toda a sociedade, mas ele é o guardião da ordem. O que isso representa, né? O que isso significa? O Estado ele não intervém na relação dos indivíduos, mas eles mantêm uma segurança para que todos pudessem desenvolver suas liberdades, né? Para que todos pudessem livremente desenvolver suas atividades. No Estado liberal, estabelece-se a separação entre o público e o privado. E, gente, a gente está falando de Estado liberal, mas o que é liberalismo? Basicamente, uma doutrina política econômica caracterizada pela abertura, pela tolerância. De acordo com o liberalismo, né, o interesse geral vai requerer respeito pela liberdade cívica, econômica e também pela consciência dos cidadãos. E o Estado liberal é aquele que adota o liberalismo. Nas constituições liberais, né, assim como é aqui do Brasil, é comum aparecer um artigo, né, que menciona basicamente algo nessa ideia, que todo o poder emana no povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. O que isso significa, galera? Que numa eleição vai prevalecer a vontade popular, vai prevalecer a vontade, né, da maioria. O parlamento é a instituição central de um Estado liberal. O Estado liberal não vai intervir nas atividades econômicas e a plena liberdade para a produção e para a circulação de mercadorias vai garantir, dentro desse contexto, né, dentro do escopo do pensamento liberal, o progresso das empresas e das nações. Inclusive, né, vai contribuir aí, né, para a paz mundial. No final do século XIX, aponta-se, né, que essa concorrência, essa liberdade de concorrência, né, gera essa intensa concorrência entre as empresas e vai provocar o desaparecimento de pequenas firmas pequenas, de diversas firmas pequenas, né, que eram acabavam sendo engolidas, né, compradas pelas maiores. A concentração foi ficando tão grande, e o capital concentrado na mão de poucos, que a concorrência não passa mais a ser individual, mas entre os países e não mais só entre empresas. Alguns afirmam, né, gostam de acreditar, que essa competição entre as nações vai ajudar a acarretar a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos nessa, galera. Deixa eu abrir aqui para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje. Vamos fazer questionário número 8, na página 20, e atividade devolutiva número 1, referente, né, ao nosso conteúdo do capítulo 5, vocês devem explicar o Estado liberal, no mínimo 25 linhas, tá, galera? Então, caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.